Olha, eu não lembro aqui, nesta minha vista cansada, o Bob Furuia, que aliás vai dar uma pausa, né? Semana que vem. É verdade. O tio Rei estará ausente do É da Coisa. Folga merecidíssima. Uma descansada, uma folgadinha. O Bob Furuia e o Voglio Bene estarão aqui. Sim. Vigilantes. Comandando, né, esse show de informação. É. Né? Mas, voltando, os meus olhos cansados, para citar o poeta, não me lembro dos Estados Unidos terem se manifestado, Voglio Bene, 2 vezes, em 2 dias seguidos, sobre o mesmo tema. Bob, sobre o mesmo tema. E com clareza solar. Do que é que eu estou falando? É isso, um dia depois de a Embaixada dos Estados Unidos ter defendido o sistema eleitoral brasileiro, foi inclusive tema do seu editorial, né, Reinaldo? Depois disso, mais uma autoridade americana saiu em defesa das nossas urnas eletrônicas. Ontem, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Ned Price, ele disse que o sistema de votação usado aqui no Brasil já se provou confiável ao longo dos anos. Segundo ele, o governo Joe Biden espera que as instituições brasileiras ajam de acordo com o papel delas previsto na Constituição durante as eleições de outubro. Foram 2 manifestações, como você disse, defendendo o nosso sistema eleitoral, uma seguidinha da outra, né, pelos Estados Unidos, uma na terça e a outra na quarta-feira. O Ned Price, ele afirmou o seguinte, aspas, eleições vêm sendo conduzidas pelo sistema eleitoral brasileiro, capacitado e já testado, e pelas instituições democráticas com sucesso por muitos anos. Então ele é um modelo para nações deste hemisfério e além. Como um parceiro democrático do Brasil, vamos acompanhar as eleições de outubro com grande interesse e expectativa total, que sejam conduzidas de forma livre, justa e confiável, com todas as instituições agindo segundo o seu papel constitucional. Isso significa o seguinte, golpe é inadmissível. Isso foi dito ontem, quarta-feira. Na terça, a embaixada já havia dito, como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, etc. Ah, que importância tem? Não, veja só, quem cuida da nossa democracia somos nós, sem dúvida nenhuma. Eu acabei de falar do editorial dos eventos do dia 11 de agosto. Eu acabei de falar de um manifesto do qual eu, inclusive, sou signatário. Né? Suprapartidário em defesa das instituições e das eleições. Então nós temos de cuidar do nosso destino. Agora, não sejamos inocentes. Golpe de Estado não é assim, me deu vontade de dar golpe de Estado, vou lá e dar golpe de Estado e pronto. O Brasil, como segundo país mais importante das Américas, né? Sob qualquer critério que se queira, distribuição de renda não, né? Porque o Canadá poderia nos dar lição. Mas estou falando de outros aspectos, inclusive geopolíticos. Né? O Brasil, como segundo país mais importante da América, não pode simplesmente aí dar um golpe de Estado assim, ao arrepio do país que lidera o continente e que lidera o Ocidente. Até porque existe, eu estou tratando disso na minha coluna de amanhã da Folha, até porque as Forças Armadas dependem de cooperação. Será que as Forças Armadas aceitariam ficar assim, cair na obsolescência, porque isoladas do resto do mundo? Eu acho que não. Né? Agora, eu não tenho que ficar dependendo da vontade de general A, de general B, de general C. Nós temos de depender do triunfo da nossa Constituição. Agora, de qualquer modo, é muito bem-vindo que o governo americano, 2 dias seguidos, a embaixada primeiro, né, que claro, fala para o seu governo, mas aí o governo ele mesmo, o governo tomado na sua, digamos, expressão administrativa por meio do Departamento de Estado, dizendo não, eleição tem de respeitar a regra do jogo e quem ganha leva, não é assim? E mais uma vez, nas 2 manifestações, tanto a da Embaixada quanto essa do Departamento de Estado, dizendo que o nosso sistema eleitoral é exemplo para o hemisfério e para o mundo.
E isso significa exemplo também para os Estados Unidos. Ah, então por que lá eles não adotam? Porque eles têm uma legislação lá que não é assim tão fácil. Os estados têm autonomia para escolher o seu sistema de votação, desde que obedeça à regra geral de eleger os delegados, etc. E ainda assim há 3 estados, né, em que os delegados são proporcionais à votação. Nos demais, quem ganha leva todos os delegados. Então, é uma federação lá com outras características. Agora, é evidente que os Estados Unidos teriam muito a ganhar se tivesse o nosso sistema de votação. Puxa vida, a gente é bom nisso. A gente é bom nisso. Vamos exportar isso em que a gente é bom, não é mesmo?